Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê nós engordamos. Se a gente for levar em consideração que desde que a gente está aqui nessa vida, nessa terra, como raça humana mesmo, a alimentação ela está totalmente atrelada, até porque a nossa alimentação é o que faz com que a gente tenha vida, né? E como que era antigamente essa alimentação? Hoje a gente tem acesso fácil a muitos alimentos, mas se a gente considerar que há 100, 150 anos atrás ou até mais, era possível você se alimentar através de busca, né, de caça. Então, se a gente for parar para pensar, os seres humanos, eles buscavam pelos alimentos e não tinha esse fácil acesso como a gente tem hoje. Então, por esse motivo, eles não tinham o excesso de peso, excesso de obesidade, né, excesso de gordura corporal acumulado por dois fatores principais. Principalmente pela escassez de alimentos e por um motivo muito grande que era a atividade que eles precisavam exercer para que eles tivessem acesso a esses alimentos. Então, quando a gente pensa hoje na nossa alimentação, na nossa rotina, nesse fácil acesso que a gente tem aos alimentos, nessa abundância que a gente tem dos alimentos, fez com que a gente, de 50 anos para cá, ou até um pouquinho mais, tivesse o aumento de obesidade, de problemas cardíacos e de problemas associados à alimentação, né? De problemas de saúde associados à alimentação. Isso se dá pelo volume de alimento que a gente tem na nossa rotina. Então, lá atrás, nos nossos antepassados, eles tinham que caçar por alimentos. Eles tinham que, na verdade, ir atrás de ambientes onde eles conseguiam ter acesso a esses alimentos com abundância, né? Ou até às vezes com escassez. E por esse motivo fazia com que a rotina deles não tivesse espaços muito pequenos ou intervalos muito pequenos entre uma refeição e outra. Imagina que quando eles caçavam algum animal ou quando eles encontravam ali algum alimento que era de fácil acesso, de fácil consumo, uma fruta, por exemplo, aquilo era a fonte da alimentação deles naquele período até que aquilo acabasse, né? Ou então, se eles caçassem um animal, aquele animal precisaria durar por algum tempo. E por esse motivo, eles tinham um intervalo muito maior entre uma refeição e outra, o que hoje a gente não tem, na maioria das vezes, na nossa alimentação. O que fez com que a gente tivesse resultados expressivos nesse aumento de acúmulo de gordura corporal, além dessa questão desse excesso, né, desse volume de alimentação o tempo todo na nossa rotina. Se a gente for considerar de 30 anos para cá, a gente faz isso, né, a gente coloca alimentos na nossa rotina a cada 2, 3, 4, 5 horas, e a gente faz um acúmulo de gordura corporal por conta disso. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas o que a gente faz normalmente é colocar esse volume muito grande, porque a gente tem um fácil acesso, né? Se a gente for considerar que há 30 anos atrás, mais ou menos, a gente começou com essa ideia de que precisaria comer a cada 3 horas, e a gente passou a colocar esse volume de alimento ali na nossa rotina, muitas vezes sem fome. Então, com a chegada da indústria de alimentos, principalmente ainda lá atrás, né, quando a gente pensa na agropecuária, na agricultura, onde a gente passou a ter acesso mais fácil a esses alimentos, a gente passou a comer em maior volume. E muitas vezes, por uma questão de necessidade, a gente não tem porquê, né, não teria porquê ter um consumo tão excessivo. Se a gente for parar para pensar numa realidade não tão muito distante, né, da nossa vida, da nossa rotina, vamos pensar aí há 100 anos atrás, na época dos nossos avós ou até bisavós, eles tinham um nível de atividade física muito maior do que nós temos hoje, né? Porque a grande maioria de nós tem um nível de gasto energético diário muito menor, porque a gente trabalha muitas vezes na frente do computador, ou porque a gente tem uma rotina menos exaustiva do que os nossos avós, por exemplo, que não tinham as facilidades que a gente tem, né? Então tinham que ir a pé para o trabalho, ou então faziam um trabalho muito braçal, ou então não tinham uma máquina de lavar roupa em casa, né? E que isso fazia com que elas tivessem um nível de atividade, de gasto calórico muito maior. Só que nessa mesma época começou-se um grande volume de alimento, mas até então a alimentação era baseada em comida de verdade. Então, se a gente for parar para pensar, 100 anos atrás, se você entrasse num supermercado ou até num mercadinho ali de bairro, o que a gente tinha ali era comida de verdade. Você tinha arroz, feijão, né, os grãos de modo geral, você tinha carnes, você tinha poucos alimentos industrializados ou algo, né, bem pequenas quantidades de enlatados,
Hoje, a gente vê o supermercado cada vez maior, cada vez com mais gôndolas de alimentos industrializados. Então, o que fez com que a gente aumentasse o nosso acúmulo de gordura corporal foram esses dois fatores. Principalmente o nível de atividade física muito mais baixo do que consideravelmente lá atrás, né, há 100 anos atrás, e esse volume de alimentos principalmente industrializados ao longo do dia, né, ao longo dessa rotina diária sua. Então, se a gente considerar que isso é um dos fatores que fez com que a gente acumulasse mais gordura corporal, talvez seja esse um dos caminhos para que você corrija um pouco os seus hábitos alimentares. Aqui dentro do clube eu falo muito sobre esse assunto de você basear a sua alimentação em comida de verdade, o que vai fazer com que você diminua o excesso de corante, de conservante, de açúcar da sua alimentação, porque muitos industrializados têm, né, um volume muito grande de açúcar embutido neles, e aumente o seu nível de atividade física. Seja numa caminhada, seja nos treinos que eu disponibilizo para vocês aqui, ou seja em alguma atividade que você consiga ir para algum ambiente, para uma academia, fazer um pilates, fazer um crossfit, enfim, qualquer atividade que você consiga incluir no seu dia a dia para que você aumente esse gasto calórico e facilite o seu processo de emagrecimento. Em outros vídeos eu falo aqui também sobre o quanto é importante a gente comer menos calorias do que o gasto calórico, né? Para que a gente tenha esse déficit calórico, para que a gente consiga ter um resultado de emagrecimento. Então, um dos fatores, esses dois fatores são os principais, né? Quando a gente pensa em processo de emagrecimento e quando a gente pensa em aumento de gordura corporal, do porquê a gente engordou, do porquê que a gente tem visto cada vez mais pessoas com sobrepeso ou com obesidade, tem muita relação com esse aumento dessa quantidade de alimentos que a gente passou a consumir dentro da nossa rotina e com esse nível de atividade física mais baixo. Então, fica aqui essa reflexão nesse vídeo para que você aumente o seu nível de atividade física e você passe a comer conforme a sua fome, que já tem um vídeo aqui onde eu falo um pouquinho sobre isso, para que você espace um pouquinho mais, né, desse espaçamento maior entre uma refeição e outra, sem necessidade de ficar comendo ali a cada 2, 3 horas, e você consiga ter um resultado expressivo de emagrecimento.